Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Você pode visitar o nosso site, é www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter, @GenteQueFalaM, e o WhatsApp é o 11 São Paulo 974012235, o telefone à sua disposição, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, empresário Ciro Moura, que é presidente estadual do PTC. Prazer tê-lo aqui, Ciro. Muito obrigado, prazer é todo meu. PTC é Partido Trabalhista Cristão. É isso. Isso. Já se chamou PRN. Sim. Partido da Reconstrução Nacional. Hoje é o PTC. PTC. Ciro Gomes ainda reclama que você tira a voto dele ou não? Não, mas eu é que reclamo que ele nasceu depois de mim, invejoso, colocou meu nome e veio me atrapalhar. Também o professor economista Odilon Guedes. Bom tê-lo aqui, Odilon, mais uma vez. Muito prazer estar aqui com vocês, em pé com os ouvintes e os que estão acompanhando a internet. É um prazer muito grande debater as questões da cidade e do país. Também o advogado Arthur Rolo, que é especialista em direito do consumidor. Arthur Rolo, muito bom tê-lo aqui. Prazer é todo meu, ainda mais participando de uma bancada tão seleta. Você não seguiu a tradição do Rolo legislação eleitoral, direito eleitoral? Na verdade, o nosso escritório faz direito eleitoral e administrativo, só que eu acabei virando especialista em direito do consumidor para a imprensa, porque senão eu não tinha espaço, que ele não dava espaço para mim. Doutor Alberto Rolo, mais competente especialista na legislação eleitoral que nós temos e participa sempre do nosso Gente que Fala. Também conosco o empresário Carlo Perino. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, muito prazer. Prazer. Prazer é meu. Deixa eu colocar já. Antes do início do programa, você me presenteou com uma pulseira e eu queria que você explicasse o significado já. Eu agradeço, já faço o programa com a pulseira que você me presenteou, mas agora você explica. Ah, beleza. Explica agora? Agora. Não deixa passar, que eu quero fazer o programa com as boas influências e bons fluidos da pulseira, é isso? Muito bem, é isso aí. Vamos só introduzir um conceito, que é o inconsciente coletivo ou egrégora. Sim. Para entender como é que funciona a pulseira, a gente tem que entender o que é esse inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo não é nada mais, nada menos que muitas mentes almejando, querendo a mesma coisa. Tá? Imagine milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas, de mentes, desejando algo em comum. Tá? Isso é para explicar o que é inconsciente coletivo. Aí como é que funciona? Cria-se uma energia. Tá? Eu vou dar uns exemplos depois, se tiver um tempo, para explicar. Essa energia está englobada, peço desculpa, as minhas palavras em português não é muito perfeita, mas dá para entender, num holograma que a gente coloca dentro da pulseira. Aqui na pulseira, vocês podem ver, tem um holograma com os 72 nomes de Deus, cabalistas. Sim. E cada nome de Deus é formado por 3 letras hebraicas e cada nome equivale a uma situação de luz. Por exemplo, prosperidade, uma situação energética de cura, de proteção. Então, a pulseira é como se fosse uma senha que te dá a entrada, né? a possibilidade de entrar por aquela nessa egrégora, o acesso a egrégora. Acesso a essa egrégora que mais você deseja. Então, todo nós somos todos seres humanos iguais, né? Nascemos todos sem camisa, como se diz na Itália, né? Depois que colocamos quem põe uma camisa de um jeito ou de outro, mas o importante é assim, todo mundo deseja a mesma coisa, ser feliz, não ter problema, superar obstáculos. Nem falo mais em problema, porque eu aprendi que quando se fala de problema, por uma questão até de crença, né? Quando a gente desde pequeno cresce, problema, às vezes a gente pode até botar mais forças negativas nesse problema do que ele é. Então, eu costumo falar, vamos superar o obstáculo. Então, todo mundo tem um obstáculo para superar. Sim. E a pulseira ajuda a nos conectar e superar esses obstáculos da melhor forma possível. Que bom, agradeço. Vamos tentar superar novos obstáculos.
Motoristas e cobradores de ônibus da capital farão paralisação por 4 horas amanhã, de 10 às 2 da tarde, em protesto contra ataques a coletivos da cidade. 141 ônibus foram queimados desde janeiro, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus. Em outubro, o ônibus foi incendiado na Vila Jaraguá, causando a morte do motorista João Brandão, que teve 70% do corpo queimado. Quem? Odilon, Carlos, Ciro. Acho que é uma manifestação, em princípio, justa, que você tem uma situação de extrema gravidade aí, pelos 141 ônibus já foram queimados na cidade, e que acaba colocando em perigo a vida dos motoristas, cobradores de ônibus. Então é um alerta para a sociedade. E veja, você tem uma contradição complicada, porque você tem incêndios que são de ônibus, são feitos por traficantes, bandidos, e muitas vezes revolta popular, porque a polícia foi lá, reprimiu, matou. Então é uma situação muito difícil, que precisaria ter uma fiscalização maior da polícia para evitar esse tipo de vandalismo que acaba prejudicando a população, porque, quer dizer, à medida que você vai queimando o ônibus, você tem, pelo menos num primeiro momento, menos ônibus em circulação para atender a população. Então, acho que é justo no sentido de chamar a atenção da sociedade para um problema grave numa área de extrema importância, que é o transporte público. Então, Ciro Moura? Olha, eu acho que o direito de manifestação é um direito de todos. O que a gente não pode é aceitar coisas convenientes. Se esse é um movimento de convicção, que hoje a minha fala é um samba de uma nota só, eu quero discutir conduta. O Odilon estava falando aqui, né, que realmente queimaram ônibus, aí tem bandido que queimou. Eu entendo que isso é um assunto de segurança pública. Eles vão fazer aqui uma manifestação de 4 horas, então não é nada radical, mas é chamar a atenção. Eles estão vivendo o problema e que não atinge só eles, porque no ônibus não vai só o motorista, tem a população. Então, chama-se a atenção para um assunto emergente, para que a segurança pública vá atrás daquilo que é a verdade dos fatos. Nós temos hoje até queimação de ônibus para melhorar as linhas dos concorrentes. Sobra vaga, falta o ônibus do João, põe o do Antônio. É isso. Rolo, vou acrescentar aqui, como você é especialista em direito do consumidor, os motoristas fazem a manifestação, motoristas e cobradores, e o usuário. Então, esse que é um problema sério. É um direito legítimo de manifestação. Na verdade, acabou virando moda queimar ônibus, o que é um absurdo. Não dá para aceitar esse tipo de conduta que prejudica os usuários e coloca em risco a saúde não só dos trabalhadores, como também dos consumidores que pegam os coletivos. Agora, ficar 4 horas sem ônibus, tudo bem que o horário também não é dos piores, aqui das 10 às 14 horas também não é o horário de pico, que a gente chama, mas tem que manter um mínimo de ônibus circulando, como está lá na lei de greve. A lei de greve, que se aplica analogicamente nesse caso aqui, fala que tem que ter lá pelo menos 50% da frota funcionando. Tem que chamar atenção, sim, tem que causar um certo transtorno, sim, porque senão nada vai acontecer, mas ficar sem circular aqui durante 4 horas vai comprometer a vida dos usuários e vai prejudicar muita gente. Mas Arthur Rolo, você que é especialista em direito do consumidor, teoricamente aqui motoristas e cobradores brigam com o patrão e, no caso, brigam com o governo, com os agentes do governo, tal, qualquer que seja a esfera. E eu que pago. Mas na verdade, Zancopé, o que a gente tem nesse caso, quando queima ônibus, não é só a vida dos trabalhadores aqui que está em risco a vida de todo mundo. A gente já viu o caso de ônibus queimado que as pessoas tiveram que pular pela janela. Sim. Então, essa questão, como o Ciro disse, é um problema de segurança pública que afeta a todos e é também de interesse dos usuários. Essa instabilidade criada, determinados horários. Outro problema que tem acontecido, Zancopé, como está virando moda essa questão de queimar ônibus, os ônibus não estão indo até a linha final, porque eles sabem mais ou menos, os cobradores e os motoristas sabem as regiões onde existe maior risco e acaba não circulando. Geralmente é na parte final das linhas, no ponto mais distante do centro, e o que acaba
acontecendo é que o ônibus não chega para uma infinidade de cidadãos que ficam esperando lá, porque às vezes ele circula até uma parte e depois volta, porque também não existe fiscalização adequada da Secretaria de Transportes. Então, isso gera uma série de consequências para os usuários e precisa mudar. Essa questão da segurança pública precisa ter uma visão melhor aí do governo para acabar com essa bandalheira de queimar ônibus, que isso gera prejuízo para todo mundo e principalmente para os usuários aí que tem gente que acaba correndo o risco de ser queimado. Carlo Perino? Sim, eu vou acrescentar, já foi falado muito, mas uma coisa importante. Como italiano, a gente, especialmente hoje na Europa, a gente vive muita manifestação contra o governo, contra um monte de situações, inclusive ligadas à comunidade europeia. O que temos que tomar cuidado, eu acho, aqui também, como isso eu posso falar porque eu relato a Itália, mas aqui no Brasil também, às vezes a gente tem que tomar cuidado com algumas situações de infiltrados, tá, nas manifestações, por conta enfim, de partidos da oposição, não sei como explicar, da parte oposta, né? Criar o problema, né? Criar a confusão, porque assim, eu acho que direito de manifestar todo mundo tem. O trabalhador que manifesta por lutar por um próprio direito, ele tem que fazer isso. Agora, às vezes, essas hordas de violência que existem são pilotadas para poder criar o problema, se falar sobre o assunto e, às vezes, até dar contra o próprio manifestante, né? Então, assim, isso assim, eu falo assim, como observador externo pelo que eu vivi na Itália ou na Europa até um pouco tempo atrás. E isso que acho que a segurança pública não tem que tomar muda. cuidado. Aqui ou na Europa, Aqui, você dá um retrato de que a situação é a mesma. Ciro, Odilon. Eu acho que, veja, você pega... Eu estava até pensando, aquela manifestação que teve em frente à editora Abril, depois da capa da Veja lá sobre a Dilma, que o pessoal jogou lixo, etc. Aquilo lá você pode ter infiltração, mostrar uma radicalização para depois fazer uma crítica enorme, tá vendo, pessoal? Veja, foi um grupo que era ligado ao PCdoB, lá, pelo que saiu na imprensa da juventude. Agora, você pode ter sujeito infiltrado lá para instigar uma radicalização, para inclusive queimar o próprio grupo. E logo é um cara que convive. Porque, veja, na época da ditadura, da repressão, quando essas coisas aconteciam de forma mais, não sei, científica, uma coisa mais planejada, a ditadura infiltrava a gente que era para provocar e ela poder reagir e falar, tá vendo? São baderneiros. Desestabilizar o movimento, né? Estabilizar. Então, acho que é correta esse tipo de questão. Não sei se chega nesse nível com a questão do ônibus, mas não é uma coisa descabida você ter esse tipo de infiltração nos mais diversos movimentos. É nisso que acho que tem que tomar cuidado, nesse tipo de... Pois não, Ciro. Olha, na verdade, tudo tem tudo. Você precisa chegar à verdade, qual é o fato real. Então, acabou aqui o Odilon de falar da Revolução, né? Hoje a gente está vivendo aí a Comissão da Verdade, e que é fantástica, porque ela tem uma verdade de um lado e não olha o outro. Volta no tempo, e você que é italiano, mas nessa cidade aqui é presente italiano, português. Contar para você que meu avô era italiano, o outro era português, é do Brasil. Então, quando você conta essas coisas, até muito da bagunça do Brasil vem de lá da Europa. Sim, de Portugal e Itália. Entende? É fato, é real. Não vale crítica, julgamento, isso é bobagem, é constatação e vamos assumir os fatos. Se foi um movimento honesto, convicto, tudo bem, mas temos que separar manifestação e vandalismo. Seja quem for que faça, lógico, infiltrado ou não. Tá certo? E que tenhamos julgamento ouvindo as duas partes, para que, na instância correta, se julgue e puna. Hoje eu estou vivendo um momento de extrema incredulidade. Eu nunca vi meu avô italiano morreu em tempo hábil, senão teria morrido de novo. Porque o que se lê hoje, o que se vê, o petrolão, o mensalão, o esculhambão, turma, isso é brincadeira. O meu avô teria morrido no ato, porque ele contava tanto, meu filho, roubar é feio, quem rouba é ladrão. E hoje a discussão é o seguinte, ele rouba, mas faz.
Você percebeu, pessoal? Apesar de acabei de ler o terceiro volume da biografia do Getúlio. E aí o Adhemar de Barros, que apoiou o Getúlio quando ele foi eleito em 1950, quer dizer, ele já tinha uma fama aí do rouba mais faz, ele que começou esse tipo de ação e já era uma pessoa que era altamente combativa por causa da corrupção, que não é uma coisa nova. Quem seria hoje, Odilon, um trombadinha? Nem Ué, sei, nem porque trombadinha, lembra que o Adhemar, pessoal, ele tinha um cofre que tinha $1,5 milhão, que na época da ditadura, um grupo guerrilheiro, lá, acho que é ligado ao Lamarca, roubou lá o cofre dele, que tinha $1,5 milhão as caixinhas que ele recebia. Então é uma coisa... Sim, coisa bucólica, deixava a caixinha em casa, né? O livro fala que a presidente participou da operação de roubo do cofre do Adhemar. Como é? Chamava Dr. Rui. Não, o Dr. Rui era amante do Adhemar. É lá que estava o cofre. Na casa do E ele não era gay, porque ela chamava Ana. Rui era apelido. Mas o Ciro Moura, você me lembra agora quando diz o rouba mais faz daquela história, né? Ele é um ladrão, outro diz, mas é o nosso ladrão. E é bonzinho. Divide com nós. O mau ladrão é aquele que rouba e não divide com os outros. Então, e hoje, rouba-se... A grande discussão é qual que é? Está se fazendo pouco, roubando-se muito, fazendo pouco, ou se faz muito, rouba pouco. Não interessa, roubar é roubar, turma. Quando nós começamos a mudar a conduta, esse povo entende uma cesta básica, que não é João nenhum que dá, somos nós, contribuintes, é dinheiro público, que doa, faz Minha Casa Minha Vida, vou dar, como é que chama, cesta básica, Bolsa Família. Mas o que não pode é continuar. Dá uma bolsa, não precisa roubar 10. Dá só a bolsa, turma. Você está acompanhando Gente que Fala conosco hoje, o economista Odilon Guedes, empresário Carlo Perino, o advogado Arthur Rolo, o empresário Ciro Moura. O Ciro Moura é presidente estadual do PTC. Ciro, eu não posso me conter. Você já esteve presente em várias eleições no início dos anos 2000. Primeiro porque não apareceu. Depois... se desistiu da candidatura no meio de nada, na chamada verticalização, você foi embora. O Lewandowski não aceitou a verticalização do horário eleitoral. E outro comentário é que você não queria dinheiro para fazer a campanha. Mas, veja, com relação a ter feito uma campanha, com muito pouco tempo, não aparecer, só tinha uma chance comigo, é me ouvir. Me ver nunca. Até que no último programa foi programado, pessoal, não tem que mentir nada. Um tempo era, na época, acho que 25 segundos, mais que o Enéas. Sim. Eu sou muito maior que ele. Ele tinha 15 segundos. Eu tinha, acho que 29. Falei, meu Deus do céu, como é que eu chamo a atenção para a minha fala nesse tempo, dividindo com essa imagem que minha mãe sempre disse que era muito bonita. E eu acredito na minha mãe. Entendeu? Então, eu só pus a fala e programei e apareci no último. Esse desconhecido sou eu. Eu sou desconhecido e conhecido quanto, isso não importa, mas me ouviram. E ainda hoje eu encontro pessoas, isso foi em 2000. 2000. Né? Eu já tinha sido candidato a... 2000. Já tinha sido candidato a governador em 94, num momento propício. Tá, quando um jovem, porque eu também já fui jovem, acreditem. Juventude é uma doença que melhora todos os dias. Exatamente, vai ficando antiga. Isso. Então, eu como jovem elegemos Fernando Collor de Mello, certo? Foi uma grande vitória, estava conversando com o Arthur, foi uma campanha fantástica, de muita emoção, com uma vontade de mudar o Brasil, e ganhamos. O PRN veio do PJ. PJ, PRN e PTC. Sim. E os maldosos dizem que hoje é partido da turma do Ciro, que sou eu. Não é verdade. Se eu tivesse que fazer uma escolha, eu preferia a partido da turma da cavalaria, que é rápida e bem feita. Você entende? Mas a verdade é que nós fazemos políticas desde que cheguei nessa terra de São Paulo, nascido em Campinas, como eu disse. Tá? Vim estudar no Colégio Estadual Presidente Roosevelt em 60 e comecei a fazer a política estudantil. Outro dia me perguntaram, você leu o livro 1968? Não li e nem vou ler. Porque a história que eu vivi, eu não preciso ler livro nenhum, porque senão você vai dar uma de velho. Não foi bem assim, não era assim, eu acho aquilo. Isso é coisa de velho. E eu sou antigo, velho não.
Você está conosco no Gente que Fala. Falando em gente, a agente de operação Lei Seca, Luciana Silva Tamburini, foi condenada a pagar R$ 5.000 de indenização por danos morais ao juiz João Carlos de Souza Correia, que teve o carro rebocado ao ser parado em blitz sem habilitação, com o carro sem placa, sem documento. Segundo a decisão do Tribunal do Rio, ela agiu com abuso de poder e zombou do magistrado ao afirmar, ou da magistratura ao afirmar que ele era juiz, mas não Deus. Arthur, tem como defender o juiz? Com certeza não. Não, com certeza não. Isso aí é um absurdo, Zancopé. É a tal da carteirada, né? É aquela expressão, com quem que você acha que está falando? Isso você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Isso, a lei, ela é de aplicação indistinta e o juiz ele tem que saber disso, né? Aliás, um dos princípios em direito é que o juiz não é dado a alegar o desconhecimento da lei. Se ele é juiz, ele tem que conhecer a lei. E a lei, ela é de aplicação indistinta, ela tem que ser aplicada igualmente para todos, sem distinção de cargo. E é engraçado aqui falar de abuso de autoridade. O sujeito está sem placa no carro, sem habilitação, carro sem documento, placa, sem documento, e aí o carro dele é apreendido e ainda ele entra com ação de indenização. Afora essa questão absurda aqui do ato em si, também sou absurdo responsabilizar a agente de trânsito por ter cumprido a função dela. Agora, quem julga essa ação é outro juiz. Então, é aquele tal o espírito de corpo, né? O espírito de corpo. Então, eu imagino que tenha sido esse caso. Vamos esperar que o tribunal reforme essa sentença, porque isso aqui é absurdo, desestimula e amedronta quem está exercendo legitimamente o seu papel e me admira. Isso aqui era caso até de apuração na corregedoria, porque o sujeito está prevalecendo do seu cargo numa situação que não tem nada a ver com o exercício do cargo. Ele é cidadão Corregedoria da comum. magistratura. Corregedoria da magistratura, aqui apurar um abuso de autoridade por parte do magistrado nesse caso. Isso aqui é um absurdo, não dá para acreditar numa coisa dessa. Perino? Bom, acho que aqui o abuso de poder é o contrário, né? Dá para ver que o abuso de poder por parte do juiz. Eu sou meio suspeito de falar isso porque a Itália, além de tudo, tudo que é condenado que a gente tem lá, que a gente tem leis, né? Direito romano, inclusive, direito, né? Se baseia no direito romano. E na Itália tem o direito, tem as leis, mas poucos a seguem, especialmente pessoas de muito poder. Nesse caso específico, pelo que eu estou percebendo, nesse caso seria legal ser uma mosca, né? Para estar ali, ver, perceber exatamente tudo o que aconteceu. Mas pelo que foi relatado, na minha opinião aqui, o abuso de poder seria, no caso, o juiz, né? Que está sendo contra a gente que está fazendo o dever dela. Quando você ouve esse tipo de notícia e para ler, se transporta para a Itália um pouco? Sempre. Quando eu ouço muito brasileiro reclamar, né, sobre o país, sobre o Brasil, muitas vezes criticando, né, querendo sair fora do Brasil. Aí você fala, vai para a Itália? Aí eu falo, né, então, não vai para a Itália, porque é assim, isso se volta sempre à história da egrégora, né, o pensamento negativo. A Itália hoje, o italiano médio, tirando os que estão no topo da pirâmide, né? Que esses já não estão mais na Itália, está em Monte Carlo, está em Miami, né? Então, o que sobrou na Itália é as pessoas que não têm esse tipo de possibilidade ou a coragem de sair. Mas, enfim, se criou uma egrégora negativa. E quando você entra nessa egrégora negativa, pensamento negativo, que tudo não vai dar certo, tudo que você começa já está errado, acabou. A vida não tem mais... Você não consegue enxergar nenhuma porta aberta. Então, quando aqui no Brasil eu ouço falar as pessoas comuns negativamente sobre o Brasil, todo mundo tem problema, todo país tem os próprios panos sujos, né, para lavar. Mas, ainda assim, eu acho que o Brasil, que já foi, que é um país que aceita todo mundo, né, tem muito estrangeiro aqui, ainda é um dos melhores países que eu já visitei no mundo, eu já viajei bastante. Não só Europa, trabalhei na Ásia. Tá mal, hein? A sociedade humana tá mal. Tá péssima, tá péssima.
Mas enfim, é uma não, o arca Brasil de Noé, aceita muito bem todas as Brasil raças. é Esse verdade. ponto tem É o que ser único país- reconhecido. muito grato. É o único país que você tem uma sinagoga e uma mesquita lá do Uma ao lado. lado da outra. Isso não existe no mundo. Jakarta tem. Jakarta tem uma. que eu não uma igreja conheço. Indonésia tem uma igreja católica e uma mesquita, né? Só que lá, de vez em quando, se joga uma bomba de um lado e do outro. Sim, Aqui, sim. pelo menos. O todo alvo mundo- já é o conhecido. alvo é conhecido. Aqui não acontece Agora, nada. apesar de que eu acho, viu, que o país é um país de muita hipocrisia. Porque, veja, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. É o país, em 2012, foram 56 mil assassinatos. É o maior número absoluto do mundo. Tá? A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, ainda 1 bilhão e 100, os Estados Unidos 350 milhões. Aqui foi o lugar que teve mais assassinatos do mundo e a turma fala que brasileiro é cordial e bonzinho. Quer dizer, isso é uma hipocrisia. O Brasil é um dos países mais racista do mundo. É só você ver quantos generais negros tem, quantos bispos negros, quantos juízes no Supremo, até o Joaquim Barbosa é a exceção, que confirma a regra, e fala que aqui é democracia racial, coisíssima nenhuma. Os negros ganham muito pior do que os brancos. Você vai na cadeia, a maioria dos presos são negros. Quer dizer, porque tem muito essa imagem que o brasileiro é bonzinho, isso é hipocrisia. Nós precisamos ver realmente o que o país é do ponto de vista da violência, do ponto de vista da discriminação, do ponto de vista da corrupção e combater isso sem trégua, porque senão a gente não avança. E se infelizmente isso tem em outros países, é uma coisa muito ruim. Agora, nós precisamos olhar aqui para o Brasil e superar isso. Por isso nós não podemos fazer concessão nenhuma para nenhum governo, para partido nenhum, com esse tipo de tratamento, desse tipo de questões. Odilon, deixa eu só fazer um comentário aqui. É que a gente tem que um grande filósofo diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando eu falei sobre esse assunto, é que aqui se recebe todas as raças. Não entrar no campo do preconceito, que não acontece, por exemplo, em Nova York, o Little Italy, que ali é a concentração de italiano, o italiano continua italiano, por mais que esteja na 4ª ou 5ª geração. Eu que sou neto de italiano, cheguei um dia lá nos Estados Unidos, Nova York, entrei numa loja, aí conversa para cá e tal, o cara, italiano? Que italiano? Eu sou brasileiro, não, italiano. E mantenho esse italiano. Hoje nem descendente de japonês, que eu me lembro que estudei com eles na escola, que já citei o nome. Pessoal, o cara se sente japonês. Você passa por um descendente, Nisei, Sansei, não sei que sei ele está hoje, quer dizer, falou japonês, ele nem olha mais. Então, essa integração que é o que nós estamos comentando, é esse coração de raça que aquele senhor espírita que apareceu, falhou o nome agora, chama o Brasil, Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, numa arca de Noé, porque aceita todos os bichos. E que estaríamos, portanto, fadados a sermos, de fato, a segunda arca de Noé. Porque aqui estariam todos os bichos para repovoar o país. Um momento, antes da seca, né? Não. Nos dias atuais agora não dá para os fazer. bichos vão ter que migrar para outros lugares, Nos dias né, em busca de atuais água. não tem arca nenhuma. Fale em Ciro. seca, está chovendo para chuchu, deu até temporal ontem. Olha, eu Ciro, concordo turma, até, Seu viu? exemplo da arca não serve para os dias atuais. Serve, porque basta você ficar dentro e não morrer. Eu concordo que a gente recebe muito bem todo mundo, mas a realidade do Brasil é muito diferente. O dia a dia você- do brasileiro, a primeira notícia é essa, queimar os ônibus, etc. Quer dizer, o país vai indo para um caminho muito complicado. esse Veja, isso é um traço que vem historicamente da escravidão. Era um país violento, sempre foi violentíssimo. Se você lê o livro lá, Raízes do Brasil, você entende parte disso. E o outro livro, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que você lê aquilo, tem trecho do livro que você quer chorar, porque a violência que esse país tratou os índios e os escravos é um negócio inimaginável, que isso acabou ficando incrustado. Então, precisa relativizar isso, viu? Isso, o que eu falo, o que eu estou falando não é invenção. 56 mil homicídios, 44 mil pessoas morreram de acidente de trânsito ano passado. Isso é guerra civil, é a violência que você tem, o descuidado com as pessoas. É uma coisa muito grave, que o país precisa pensar isso com calma. Sem dúvida. Senão a gente fica nesse aspecto, todo mundo é bonzinho e... será que eu nesse preciso ir assunto... para o intervalo, Você desculpa, precisa para o Ciro. intervalo? Então Você vá. está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes.
tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação às 6 horas da tarde. Já neste momento, contato com Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFIPESP, está fazendo aniversário. E quem ganha presente é o associado, é isso? Vamos falar do aniversário da AFIPESP. Zilka, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores. É isso aí, a FEPESP faz 83 anos. O aniversário é amanhã, é isso? Isso, amanhã, 5 de novembro. Primeiramente, vamos falar sobre o aniversário. Quantos anos a associação completa neste 2014? É com grande honra que amanhã, dia 5 de novembro, a associação chegará aos seus 83 anos de história e tradição, na busca pelos direitos dos servidores públicos, sempre trazendo os melhores serviços aos associados de todo o estado de São Paulo. A FEPESP é quem dará o presente, é isso? É isso mesmo. Essa é mais uma ação inovadora da diretoria executiva da FEPESP, que irá presentear seus associados com a promoção intitulada A FEPESP faz aniversário e quem ganha é você, associado. Quais os prêmios? Serão 83 prêmios diversos, então vale compras no valor de até R$300, vales viagens para 2 pessoas em nossas unidades de lazer localizadas nas principais cidades turísticas do estado de São Paulo e Minas Gerais. Como os associados, o que os associados devem fazer para participar da promoção? Concorrer a todos os prêmios é muito fácil, basta que o associado faça sua reserva para qualquer uma de nossas unidades de lazer durante qualquer dia do mês de novembro e assim ele estará automaticamente participando. Para mais informações, como a gente faz? É só acessar o site www.afepesp.org.br que lá consta o regulamento da promoção. Vale ressaltar que essa promoção é mais um benefício exclusivo para os associados da FEPESP. Agradeço a Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Temos um outro encontro já marcado para quinta-feira, ok, Zilka? Ok, até quinta-feira, Zancopé. Exato. Conosco nesta edição de Gente que Fala, o empresário Ciro Moura, presidente estadual do PTC, o advogado Arthur Rolo, especialista em direito do consumidor, o empresário Carlo Perino, o economista professor Odilon Guedes. Desistiu de vez da política, Odilon?
Não, eu tenho participado, tenho feito palestras, porque política não é só ter cargo, né? Sim, sim. Não, mas é por isso que eu pergunto para você mais uma vez. Eu faço palestras na periferia, porque eu acabei me especializando em finanças públicas, orçamento público, que eu acho que é uma questão decisiva, porque o que já foi colocado aqui, nós pagamos tributos e ninguém sabe quanto paga e onde é gasto. Então é um debate fundamental aí para a sociedade. Inclusive, hoje eu vou fazer uma palestra na Câmara Municipal de São Paulo para um curso lá que está, o atual prefeito Fernando Haddad está recolocando a questão do orçamento participativo. Ele vai assistir, quem sabe aprende alguma coisa. Não, isso é lá para os participantes. Então eu tenho participado aí dos debates. Desculpa a interrupção, mas não posso Não, tudo bem. Não posso deixar passar essa oportunidade. Mas veja, boa oportunidade para ele. Mas eu continuo participando aí firmemente aí da política que precisa, né? Precisamos mudar o país. Não dá para. Veja, o que eu sempre falo, não é normal. Que nem estudantes, alunos meus, ficam 2 horas todo dia no ônibus para ir trabalhar e 2 para voltar. Isso não é normal. Não é normal na periferia você não ter uma área de lazer, não ter uma praça. Não é normal ter uma educação no nível, educação pública no nível que é, ou o nível de violência. Isso não é normal. As pessoas vão se acostumando e acham que isso faz parte da paisagem. Nós temos que falar claramente e combater isso. E só vamos mudar através da política. Que, infelizmente, no país, se você pega, só mais um detalhe, uma questão central é a questão da reforma tributária no Brasil. Ninguém fala nada. E quando fala é para baixar imposto. Agora, o problema é que no Brasil, a maior parte da carga tributária, quem paga é a população de baixa renda, porque o sistema é regressivo. Agora, nenhum candidato teve coragem de falar que quem tem que pagar mais tributo são os ricos. E qual o problema você taxar rico? Não é que eu sou contra rico agora. É óbvio, quem ganhar mais tem que pagar mais. Agora ninguém tem coragem, porque é um país que todo mundo faz média, com tudo. E essa questão tributária já foi resolvida na Europa quase desde a Revolução Francesa. Então, é isso que eu estou falando. Nós precisamos ser muito claro, falar de forma contundente para ver se isso aqui muda, porque nós não vivemos num país que é normal pelo tudo que acontece. Por que você insiste que o cidadão de menor posse é que paga mais imposto? Porque, veja, proporcionalmente, isso é muito importante. Um exemplo muito claro, uma televisão, 40% do preço dela são de tributos. Uma televisão de R$2.000, R$800 vai para a mão do governo, para pagar professor, fazer estrada, etc. O que acontece? Um cidadão que ganha R$1.000, se comprar essa televisão, ele está pagando R$800 de tributos. 80% do salário dele. E um outro cidadão que ganha 20 mil por mês, compra essa mesma televisão, vai pagar os mesmos 800. Isso é uma injustiça brutal. Na Europa, nos Estados Unidos, a maior parte da carga tributária é direta. É sobre a renda, porque você pega quem é mais rico, pagar mais, que é óbvio. É sobre a herança. O exemplo que eu dou, a Lady Di, quando ela morreu, ela deixou $30 milhões de herança para os filhos dela. O governo inglês cobrou 15 milhões de tributo. Agora vai para ver um nível que é a Inglaterra e ver o nível do Brasil. É o imposto sobre a propriedade. Outro dado, o ITR, Imposto Territorial do Brasil inteirinho, durante o ano inteiro, é menor do que 2 meses de IPTU da cidade de São Paulo. Eu fiz e publiquei um artigo no Le Monde Diplomatique sobre isso. Isso quer dizer, os grandes empresários da terra não pagam nada de tributo, pagamos nós. Então, você tem a alíquota do Brasil é 27,5% o máximo. Tem que chegar no mínimo a 40%, que é no Chile. Não estou falando na Europa. Então, você tem que taxar mais aonde a renda está concentrada, a propriedade, que é o óbvio. Eu não sou contra, não é problema de ser contra rico. Agora, o fim da picada é você cobrar mais de quem é mais pobre. O meu medo, eu acho que realmente essas questões tributárias aí precisam ser resolvidas. Agora, eu acho que a estrutura da máquina administrativa é um absurdo, tem cabide de emprego em tudo quanto é canto, tem que ter cargo de provimento efetivo e não cargo em comissão. A gente tem estrutura de prefeituras, e eu lido bastante com isso, que tem mais cargo comissionado do que cargo de provimento efetivo, mais cargo de nomeação do que cargo de concurso público. Isso é um absurdo. O cargo de livre nomeação tem que ser o cargo de chefia, o cargo do topo da pirâmide, o cargo do secretário, quando muito um ou dois abaixo do secretário, e o resto cargo de provimento efetivo. Então, as máquinas públicas aqui no Brasil, basta ver o governo federal aí com uma infinidade de 39 ministérios. Ministério que, na verdade, por exemplo, o que faz o ministério lá do AFIF, por exemplo?
Eu não sei, sinceramente. Da pesca, da pesca. O da pesca. De repente colocam gente lá para o Ministério da Pesca que nunca pegou numa vara de pescar, nem pesqueira no interior na vida, né? Quer dizer, o sujeito não entende nada. Coloca lá porque ele é de um partido, que ele é da base para formar tempo de televisão. Então, eu tenho medo da gente aumentar a arrecadação, porque a arrecadação já é bem grande, com essas distorções que a gente teria como acomodar, mas eu acho que aumentando a arrecadação ia ter mais cabide de emprego. A gente precisa acabar restringindo um pouco a máquina administrativa, que vai sobrar dinheiro. Viu, Arthur? Você tem razão em parte, eu concordo. Inclusive, esse debate ele tem que ser... Eu sou diretor do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, nós estamos fazendo um debate interno para fazer uma proposta de reforma tributária. Estamos tentando acumular informações. E uma das questões, que eu sou professor e de vez em quando sai essa discussão na sala dos professores, aí alguns falam, não, você vai aumentar tributos, aí os políticos vão roubar, vai corrupção. Então a gente tem que casar uma reforma tributária com o combate radical à corrupção e a sociedade entrar nesse combate. A sociedade precisa acompanhar onde é o gasto público, quanto é que ele custa, para você poder tributar de forma justa socialmente e, ao mesmo tempo, combater a corrupção. Não dá para aceitar. Você está falando, já que você está comparando, no Japão, quando o sujeito é corrupto, ele comete harakiri, ele pula da ponte, ele não consegue aguentar a pressão social. China leva um tiro na cabeça. Então. E paga a bala. Paga a bala ainda. A família paga a bala. O pessoal, acho que a gente está falando também sobre impunidade, né? De todos os atos. Então, veja, você coloca algo prudente, que é essa questão de aumento de arrecadação, para poder dirigir mais às necessidades. O Arthur já ficou preocupado com o desvio do dinheiro. Quer dizer, em vez de usar para isso, usa para aquilo. Lógico, quando a verdade vergonhosa está aí. É excesso de cargos municipais, estaduais, nacionais, etc. E ninguém faz nada. Quer dizer, então, você vai aumentar, é o seguinte, porque se você vai ser aumentado para isso, ou nem vai aumentar, vou começar a cortar custo, você vai vir fazer reforma administrativa, né? Reduzir a lógico, máquina. Viu? Só mais um detalhe. Eu acho que, veja, o que eu acho, nós acompanhamos os debates aí na televisão, a presidente, o cargo mais importante no Brasil. Agora, essas questões tinham que ser debatidas. A questão da reforma tributária é que o Brasil é todo mundo dá tapinha nas costas de ninguém quer mexer em nada, e nós temos que botar o dedo na ferida. O Brasil é um país riquíssimo. Eu estava falando na minha aula ontem, o Uruguai tem 3 milhões e 300 mil habitantes. E eu tenho o maior respeito pelos uruguaios, é um país que tem uma renda melhor distribuída que o Brasil. Agora, tem muita coisa que não dá para o Uruguai enfrentar. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, é o 5º país em extensão territorial, tem uma base industrial importante, é um país que, se tiver projeto e coragem, porque uma outra coisa que eu aprendi na minha vida política, que para ser político você precisa ter coragem também, você tem que enfrentar os desafios e não pode ficar com medo, não. O problema é que aqui fica todo mundo fazendo média com todo mundo. É só ver os governos da Dilma, do PSDB, vai ver que estão os mesmos lá. Renan Calheiros, Sarney, foram do Fernando Henrique Cardoso, são do PT. Quer dizer, como é que você reforma um país com esse nível de compromisso? O Carlos Perino, aproveitando aqui a tua presença, já que estamos citando isso, período de instabilidade econômica, política e até emocional que vive o país, você criou uma série de objetos. Sim. É isso? Continua aqui, seguindo os princípios da Cabala, que estimulam e alinham a energia das pessoas. Sim. Nessa conjuntura toda, extensa, é possível ser parte do micro para chegar no macro? Sim, perfeitamente. Inclusive, tudo isso nasceu quando eu comecei a procurar a Cabala, né, que é uma ciência, é uma filosofia. Foi justamente um período de crise que eu estava vivendo, que muitas pessoas viviam na Itália. Então, eu me aproximei da Cabala para procurar respostas que, cientificamente, era impossível de obtê-las. Então, assim, comecei a nos aproximar. Aí eu vim para o Brasil em 2011, e junto com meu cunhado, Gianfrancesco, eu continuei o curso de Cabala aqui, estou continuando, porque é um curso infinito, provavelmente nas sei lá quantas vidas eu vou ainda acabar de aprender. Decidimos criar esses objetos para tentar compartilhar uma semente positiva com quanto mais pessoas possíveis que a gente possa alcançar. E a semente positiva são esses conceitos que não precisa ser cabalista,
não precisa estudar, não precisa, enfim, são esses conceitos que são abrangidos nesses objetos que detêm esse tipo de energia. E como é que a gente detém isso também? É com as consagrações que a gente faz. Inclusive, falou do Uruguai, esse ano a gente fez 6 consagrações no Uruguai, em 6 lugares sagrados que tem. E o último foi aqui no Brasil, na Serra do Roncador, que a gente sempre faz a última no Brasil. 2 anos atrás foi no templo, aqui no templo budista aqui de São Paulo, e esse ano foi na Serra do Roncador. Enfim, nesse contexto todo, o que a gente tenta fazer? Viver até nós mesmos, né? Todo dia, repito, é o aprendizado, né? É tentar superar esses obstáculos, que infelizmente podem ser maiores ou menores, da melhor forma possível. A Kabbalah não te dá a baqueta mágica para superar o problema como magia, mas te dá os instrumentos para você superar da melhor forma o problema. Depois de tudo que nós conversamos aqui, eu já fiz referência à pulseira que você me presenteou antes do início do programa. Se colocar essa pulseira no pulso de um desses nossos políticos proeminentes, o que faz? Ele toma um caminho ou a pulseira estoura? Então, aí que está. O problema é o seguinte, existe energia do bem e energia do mal. Sempre existe a dupla face, né? Então, assim, a Kabbalah, os princípios cabalistas têm que ser usados para o bem. Sim. Só que podem ser usados para o mal. Então, assim, nas mãos erradas também pode dar consequências. Pode piorar. Pode piorar, mas assim... Pode piorar. Então, ele não precisa falar mais. Não. Já chega, o pessoal já sabe muito. Se ele se matar? O pessoal já sabe muito. Ué. Arthur Rolo. Jorge Ribeiro. Como foi possível que, mesmo contra a decisão judicial, a PM utilizasse, numa reintegração de posse, balas de borracha? Na verdade, se houve descumprimento de ordem judicial, isso vai ensejar a responsabilização, porque realmente, se a decisão judicial mandou não usar bala de borracha e foram lá e usaram, agora fica difícil de conter também manifestação. Aqui a gente tem receio de conter manifestação. Lá nos Estados Unidos, eles colocam um alambrado, aí eles colocam uma cerquinha que qualquer um pula e fala, olha, se passar daqui, vai tomar borrachada. O sujeito põe a mão na cerca, ele dá uma borrachada na mão e está tudo certo. Então, precisa ver, a gente está falando da crise, né, da crise institucional, e existe uma crise institucional em relação ao respeito às instituições também, por parte da população, na minha concepção. Eu acrescento um exemplo a você, aliás, 2 cenários. Na Inglaterra ou no Japão, o guarda tem um apito. Se ele apitar, pelo amor de Deus, sai de baixo, porque aí, né, ele não pisa na grama porque eu vou apitar. Claro. Pisar na grama e ele apitar, vem a cavalaria por cima e não quer saber quem é que pisou na grama. Uma das funções do governo é conter a ordem, né? E como vai conter a ordem? A gente já sabe que, pelos protestos que a gente tem tido ultimamente, que fica difícil conter a ordem em determinadas manifestações. Então, precisa ver, vamos pensar, tem uma decisão judicial falando para não usar bala de borracha, mas naquele caso, a contenção só foi possível mediante bala de borracha, então não há que se falar em descumprimento. Precisa ver o caso concreto aí, como é que foi. O Jaime do Jardim Bonfilholi. Odilon, em que medida o grande número de pedágios paulistas e o valor deles pode influir no aumento da inflação, consequente majoração do custo de vida? Jaime do Jardim Bonfilholi. Eu acho o seguinte, as estradas de São Paulo, elas têm um pedágio absurdo. Você vai para a região de Rio Preto, a minha família é daquela região, você vai e volta, acho que é 120, 140 reais. Isso encarece o preço das mercadorias. Tá, se o governo... Está falando deste valor para automóvel de passeio, porque um caminhão dá o dobro, às vezes então, o triplo. Veja, isso daí, se o governo do Estado revisse esses contratos, é legítimo. Isso aí foi feito, é legítimo. Você tem que chamar o parceiro e falar, nós vamos renegociar isso. Se você abaixasse bem esse pedaço, inclusive o governo federal fez várias licitações e entregou estradas para
para o setor privado a um custo muito menor do pedágio. Então é possível fazer isso. Isso, logicamente, teria um peso lá, que eu não sei quanto seria, precisar calcular, na queda dos preços. Então são formas que você pode fazer. Sim. A política de licitação pode ser o menor preço. O problema é que o governo está arrecadando. Ele cobra um determinado valor de pedágio, mas ele recebe uma contrapartida. Se ele abrir mão da contrapartida, é possível fazer a licitação pelo menor preço de pedágio. Isso seria mais conveniente em termos de... Você fala na Dinamarca, na Não, aqui a lei de licitações prevê isso. Eu acho incrível aqui no Brasil. Eu trabalho com importação e, para vocês terem uma ideia, um container de 26 toneladas, tá? De Gênova para Rio de Janeiro e tem um custo, é menos de 1.000 euros, tá? Um transporte do mesmo container do Rio de Janeiro para São Paulo é 4.000 reais. Nossa. Interno é muito maior, né? 2.500 euros. Então, isso que eu acho assim, quando eu me deparo com esses custos exagerados que existem aqui, a gente reclama do imposto na Itália que chega a ser quase 60% de imposto geral, como empresário, né? Aqui se reclama de imposto, está certo, é óbvio, eu concordo plenamente com o que o doutor falava, né, de dar, mas a coisa importante também é ver aonde que esses impostos depois são empenhados, né? Lógico. Porque não adianta cobrar, tudo bem, vamos cobrar 4.000 reais o container de São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo, mas o estado por exemplo, do transporte, dos caminhões, das estradas, coloca a linha férrea, né? Linha férrea, tenta, até para evitar todo esse problema de poluição que a gente está vivendo no mundo. Brasil também, aqui, ainda bem que tem o álcool, né? Que melhora um pouquinho. Melhora um pouquinho, mas eu acho absurdo, como europeu, ver esse custo absurdo de transporte e logística no Brasil. Ciro Moura, Norma Pedrosa de Santana, qual a sua avaliação sobre o resultado da eleição para presidente da República? Olha, eu tenho vivido abismado. Quando eu tenho uma eleição, na urna ou fora da urna, que não tem como checar o resultado, eu, quando tiro meu dinheiro no banco, vem um papelzinho que me diz: o senhor sacou 200. Aí, no dia seguinte, eu vou lá, o banco me retirou 300. Falei: 300 não, eu só tirei 200, está aqui. Então, hoje se discute por que a urna, nós temos que perguntar para o seu pai, que é um grande especialista, não solta um comprovante do voto para colocar na urna, para que um dia possa ser recordado. Aliás, os países que questionam, né, a urna eletrônica brasileira, entre eles o Paraguai, porque não tem, porque a urna não emite o comprovante para ser colocado na velha urna de lona, para depois uma comprovação. Era possível emitir esse comprovante. Eles tinham uma época, a urna eletrônica emitia um recibozinho e depositava num próprio recipiente da urna. Não emitia para você depositar na urna de lona, mas emitir para você depositar na urna de lona vai representar uma apuração. Uma apuração mais complicada. Você vai complicar toda a apuração. No caso de uma revisão. Não, mas aí deposita o comprovante na própria urna, no próprio recipiente da urna, mas o TSE fala que o custo é muito alto. O custo é muito alto. Posso só fazer uma colocação? Se discute muito. Então, isso que o Odilon fala, você acrescentou, é o seguinte: contrapartida. A gente faz isso e recebe aquilo. Então, hoje você falou em custo. E eu estou muito preocupado com os partidos recebem uma fortuna de 300 milhões de reais por ano. E o Tribunal Eleitoral como um todo gasta 6 bilhões para existir. Você viu que diferença? Os partidos vão acabar com o país. Tem que fechar tudo mesmo. Isso tem que ser Tribunal tem que ficar aberto. E aí você me explica, ou pergunte ao seu pai, como é que o tribunal ficará aberto se os partidos acabarem? Turma, então vamos parar de brincar com conveniência, vamos fazer a campanha convicção já. Porque ela está apanhando de 10-0 da conveniência, Odilon. Nós que somos antigos, velhos nunca. Se você continua em atividade, nós temos história para contar. Nós já assistimos um filme. Está dando aula em que faculdade hoje, Odilon? Eu estou na FAAP e na Faculdade Oswaldo Cruz. Tá certo? Muito bem. Na sua época, tinha escola pública de bom nível? Pô, excelente. Ninguém queria ir para a escola particular. A escola era risonha e franca. Sim, é. Quer dizer, lembra disso? Claro. Eu me lembro que quando eu prestei o vestibular em Campinas para entrar no Colégio Estadual Culto à Ciência,
Campinas é assim mesmo, é nobre. Culto à ciência. Tá? Meu pai era cumprimentado na rua porque saía no jornal. Eram poucos que entravam, e mais do que entrar, é conseguir sair formado. E hoje nós estamos discutindo, como é que chama o analfabeto funcional. Olha que nome bonito. Progressão continuada, né? Você que nasceu em Campinas, ainda existe lá a placa para cá interior, para cá capital, né? Olha, se não existe mais, existia. Na estação da Paulista, é verdade isso. Campineiro é metido a nobre. Eu sou campineiro, posso falar, ninguém pode me xingar. E ele não é melhor ou pior que ninguém, ele é diferente. Você percebeu? Mas existia então, lá na Paulista, capital claro, e interior. Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Estrada de Ferro. Na estação você entrava, estava assim, capital à esquerda, interior à direita. Entende? A minha tia, quando saiu de Campinas, é a mais antiga tia que eu tenho, tem 102 anos, saiu de Campinas e foi para o interior, para Rio Preto. Está lá com 102 anos. Porque era assim mesmo. Arthur, a placa existia. Cícero Duarte de Itapevi. Temos que quebrar uma maldição. Existe muita gente no Brasil que compra fiado de boca a boca. Você acha que isso é bom? Não entendi esse fiado boca a boca. Mas aí que tá. Fiado hoje em dia é só no interior, né, Ciro? O Ciro que é do interior, de Campinas, da região metropolitana, região metropolitana de Campinas, né? Mas nem na região metropolitana de Campinas mais existe esse negócio de comprar fiado. Comprar fiado é uma coisa da época que o fio do bigode... o fio do bigode. Hoje, se não tiver lá uma nota promissória... Aliás, com um cheque já fica difícil de receber, imagina no fio do bigode. Ciro, Valdir Silva do Ipiranga. E se nas próximas listas de políticos envolvidos no chamado Petrolão surgirem nomes proeminentes da oposição brasileira? Ele cita os partidos, tal, que eu não tenho ninguém dos outros partidos que estão citados aí. Qual é a tua análise? Se aparecer olha, eu entendo o seguinte, se praticou crime, é criminoso. Tem que ser julgado, se condenado, cumprir a pena. Nem pena de faz de conta. Você viu como o pessoal foi punido no Mensalão? Não é fácil. Olha, o dinheiro que eu peguei foi pouco. A pena foi imensa, deu quase 1 ano. Alguém gritou ontem na televisão que é o equilíbrio. Justiça é o equilíbrio das coisas. Eu não tenho capacidade de julgar, eu só tenho capacidade de me espantar. A turma dos políticos teve a condenação que teve. Aí eu me lembro que o tal do Marcos Valério, que é o laranja no pedaço, é o pau para toda a obra, o comandado, recebia a ordem, acho que 40 anos, é isso? 40 anos. E a presidente lá do banco, mais 30 e tantos anos, sei lá, turma, 2 pesos e 2 medidas. Eu não quero... É brincadeira. Não entenda como uma interrupção, mas eu estou encerrando o nosso Gente que Fala. Eu falo muito, ele fala, gente que fala muito. Então tá bom. Quero agradecer a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Espero que encontre espaço na agenda para outras oportunidades. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Não é a primeira e espero que não seja a última por muito tempo. Vocês vão ter que me aguentar. Arthur Rolo. Um abraço especial, doutor Alberto Rolo, e grato pela presença no nosso Gente que Fala. Eu agradeço muito, Zancopé, obrigado pela oportunidade e estamos aí à disposição para outras vezes. Carlo Perino, obrigado mais uma vez pelo presente aqui. Di nulla, sono io che ringrazio, così do un po' di italiano, ma... Pode à vontade. Não, agradeço o convite mais uma vez e vamos tentar ser positivos, que isso que também conta muito. Acho que com toda a preparação técnica, mas temos que ter essa energia positiva para tocar o dia a dia. Odilon Guedes, é sempre muito bom tê-lo no nosso Gente que Fala. Tá, eu que agradeço o convite, é muito importante esse programa, eu sempre falo. Esse programa precisava ir para as redes de televisão às 8 da noite, porque é o único programa que eu conheço que as pessoas vêm aqui e falam claramente o que pensam. O resto é tudo filtrado ou... Quer dizer, as pessoas não têm essa possibilidade de debater as grandes questões do país e da cidade. Muito obrigado. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato,
Redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon. Na pauta, José Carlos Sicarelli. A produção cultural, Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebené. Na direção da AltV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.